1 João 2, verso 15 em diante. Eu participei sexta-feira de um podcast que está rolando aí na internet, uns jovens maravilhosos que eu conheci, e gostei do nome do podcast, Égua do Podcast, o nome da página deles no YouTube. E eu fui lá, obviamente, com segundas intenções, e convidei os dois para vir aqui um dia. Eles prometeram que virão, que eu disse para ele no final assim: olha, foi um prazer conhecer o Égua desse podcast, mas quero te convidar para conhecer Égua da igreja que eu sou pastor. E eles vão estar aqui conhecendo o nosso trabalho, dois jovens vencedores que fazem um trabalho muito bonito na nossa cidade. 1 João 2, verso 15 em diante. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor, que Deus unge-me e fale ao coração do seu povo, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje, dos próximos domingos, é os 3 dardos inflamados do maligno. Nós vivemos numa vida cristã em batalha espiritual constante. E nessa batalha da vida cristã, que batalha é essa? É a gente se manter firme, fervorosos, coração pegando fogo para Deus, apaixonado pelo reino, pregando o evangelho, não faltando à igreja, indo à célula, testemunhando na faculdade, testemunhando no condomínio, no prédio, na rua, na vila, no ônibus. Tudo isso deve nortear a vida do cristão. Mas ele vai tentar lançar dardos inflamados, malignos, contra a minha vida e contra a sua, para nos parar, para nos deter, para impedir que a gente cresça, avance, e muito mais ainda, para tentar nos tirar do caminho da salvação, nos arrancar da nossa fé, do nosso compromisso com Cristo, do nosso amor por Deus. Ele lança dardos, ataques, setas malignas, para tentar destruir a vida do cristão. E eu vou falar sobre 3 dardos inflamados. Hoje vou falar apenas de um, e nos próximos domingos eu dou a sequência da mensagem. Por isso, eu peço a Deus que você não falte por nada. E hoje eu quero falar sobre a concupiscência da carne. Há um grande perigo nesse dardo. É um perigo terrível, que quando nós somos atingidos pela concupiscência da carne, eu vou explicar o que é isso. Esse dardo nos fere, nos faz sangrar, dói, machuca, desacelera a nossa caminhada, emperra o nosso andar com Cristo, atrasa o mover de Deus na nossa vida, porque simplesmente pelo um vacilo, pela uma desobediência, pelo um cochilo na fé, nós abrimos uma brecha, um espaço, que o inimigo veio e nos atingiu. E o que é esse dardo da concupiscência da carne? São desejos naturais, legítimos, que se tornam descontrolados,
descarrilhados, desequilibrados. Por exemplo, como a fome. Fome é um desejo saudável. Quando a gente sente fome, foi Deus que nos deu essa capacidade de saber que está na hora de comer. Mas quando isso se torna uma glutonaria, a gente entra nesse espaço de ser atingido por essa concupiscência da carne, que é um desejo ilícito, que nos prejudica, que nos faz adoecer, que nos faz ter um organismo inflamado e, consequentemente, ter uma vida física adoecida. Mas não somente isso, tem a questão do desejo sexual. Quando Deus, o anjo me falou isso, quando Deus foi criar o sexo, ele me falou que Deus estava animado, estava de bom humor, disse: quero fazer negócio jóia hoje. Aí ele pensou em fazer essa coisa maravilhosa, que é a sexualidade da gente. Mas quando se torna algo desequilibrado, descontrolado, que foge dos parâmetros cristãos, dos princípios cristãos, se torna uma concupiscência da carne. E esse dardo, quando nós somos atingidos, nos enfraquece, nos torna pessoas lentas para Deus, desinteressadas em Deus. Eu vou depois explicar com detalhes, mas eu quero dizer a vocês que a concupiscência da carne são desejos naturais desordenados. Isso surge quando os desejos são distorcidos, quando a gente desequilibra essas coisas que Deus criou. Vontade de comer, vontade de beber, vontade de ter uma intimidade sexual, tudo isso foi Deus que criou para nós. E quando a gente começa a ceder esses desejos fora do limite do Evangelho, isso começa a nos fazer adoecer, nos prejudicar. Quando isso nos atinge, a saúde vai para um nível baixo, o casamento pode ser destruído, a família pode ser dilacerada, quando nós utilizamos esses desejos fora da vontade de Deus. E eu quero hoje, nessa noite, isso, está dando o que é isso aí que está dando? Não é a voz, é alguma coisa que está saindo aí. Isso está aí? Tá, algum canal aberto que está dando uma batida, porque aqui está tranquilo, está super legal o som. Vê o que é isso? Então, meus irmãos, esse dardo, ele é predileto do inimigo. Se a gente não cuidar para evitar que ele nos atinja, nós teremos que viver dores, reveses, situações desagradáveis, terríveis. Então eu e você temos que estar atento todo dia para que a gente se livre desse dardo inflamado do maligno. Quais são os danos que esse dardo causa na nossa vida? Primeiro, diga comigo assim: enfraquecimento espiritual. Quando nós começamos a ceder espaço para esse dardo, quando a carne é que domina a nossa vida, quando a carne é que direciona nossas ações, naturalmente a gente começa a se enfraquecer. É o que diz Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, ande em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Agora escute isso. Porque a carne, diga carne, milita, isto é, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Quando eu começo a perder essa batalha do espírito contra a carne, o espírito se enfraquece,
o nosso nível espiritual começa a cair. Mas não é somente na fome, na sexualidade, pode ser a maneira de viver a vida. Tem pessoas que são muito carnais para se relacionar, pessoas que não tratam bem as outras, que são muito pesados com as pessoas, casamentos que vivem um relacionamento carnal. Há muito desrespeito no casamento, e esse dardo, essa concupiscência da carne, ela é destruidora. Quantos casamentos não dão certo, não porque os casais não se amam, é porque não se tratam bem. O respeito acabou, o carinho acabou, o afeto, a ternura, é uma coisa muito seca, sem afagos, e isso vai quebrando o relacionamento. Isso vem desse dardo do inimigo. A pessoa se torna muito carnal, e ela se enfraquece espiritualmente, e dá vazão à sua carnalidade, à sua humanidade descontrolada. Outro dano que esse dardo da concupiscência da carne causa, diga comigo, rompimento, mais forte, rompimento com Deus. Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Há um rompimento na comunhão, há um rompimento no relacionamento. Ele está vivendo uma vida cristã tão carnal, que chega na hora de um culto como esse, na hora do louvor, ele não sente nada, não se alegra com nada, ele não se entrega, ele não se derrama na presença de Deus, ele assiste o que está acontecendo, ele não consegue entrar na atmosfera, porque o nível espiritual está tão baixo, está tão no nível carnal, que a atmosfera espiritual ele não consegue acessar. Você já teve essa experiência de tentar usar o seu celular, a internet do celular, e a sua operadora vacilou, você perdeu a conexão? Tem muita gente que está com o Wi-Fi desligado celestial, ele não acessa, ele não consegue se envolver nessa conexão divina, porque a vida cristã é muito frágil, é muito fria, é muito carnal. E se está acontecendo isso com você, não se iluda, são dardos inflamados do maligno. Ele é paciente, ele é sorrateiro, ele espera a hora de nos atacar, vai semeando aos poucos isso na nossa vida, e o dano é esse rompimento. Aí vai chegar um domingo, você não vai querer vir à igreja mais. Uma quarta-feira você está cansado do emprego que você está chegando, que Deus te deu, aí não vem. Pediu tanto uma porta de emprego, um negócio maravilhoso, e quando chega na quarta, aí eu estou cansado. É porque você está desconectado, seu Wi-Fi espiritual está fora da área, não consegue acessar, o inimigo vai te laçando aos poucos, e de repente, os valores são atingidos, você começa a voltar a fazer coisas que não fazia mais, já tinha sido liberto. Você começa a querer coisas que você não queria, porque você se converteu, aceitou Jesus, mas você está percebendo que aos poucos está voltando novamente o desejo carnal. Não é à toa que a Bíblia diz: faça morrer a vossa natureza terrena. Digam todos amém. O terceiro dano que acontece na vida de todos nós, quando a gente é atingido por esse dardo inflamado do maligno,
são as consequências, diga, consequências destrutivas. Olha, você pode pisar na bola 1000 vezes, e 1000 vezes, se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Só que você terá 1000 consequências para lidar, que Deus não vai te livrar. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, quando esse dardo me atinge você, a gente tem que lidar com essas consequências destrutivas. Eu conto uma história que quem é mais antigo aqui já ouviu, para explicar bem essa questão, de um bêbado. O bêbado chegou na casa dele e disse para a mulher: olha, é o seguinte, estou meio azoado, não quero barulho, fala para os meninos não fazerem barulho, que eu vou dormir, porque se fizerem barulho, o pau vai torar. Aí o bêbado foi deitar, moleque do Guamá, danado. Começaram a fazer barulho. O bêbado se acordou no meio da tarde, saiu do quarto, foi para cima dos meninos. A mulher dele se meteu no meio, ele deu um murro na cara dela, quebrou o dente dela, o nariz dela, virou o cavalo do cão, quebrou geladeira, quebrou fogão, quebrou televisão. Foi um horror. A vizinhança chamou a polícia, lá veio a polícia, pegaram o bêbado, prenderam o bêbado. No outro dia, a esposa do bêbado pegou os meninos, foi na delegacia, chegou com o delegado, disse: delegado, solta o meu marido. Mas minha senhora, olha a sua cara, toda quebrada. Não, eu amo ele. As crianças: delegado, papai, ele bebe, mas ele é uma boa pessoa. Aí o delegado achou por bem atender, aí mandou chamar o bêbado. Lá veio o bêbado, já não era mais bêbado, tinha passado o efeito da mardita. Quando ele viu a mulher, começou a chorar: minha esposa, me perdoe. Abraçou os filhos: meus filhos, me perdoa papai, perdoa meu amor. Foi um perdão total. Mas o dente dela, a televisão, a geladeira, o fogão, só outro. Diga para quem está perto de você: esse é o problema. Olha, esse é o problema. Quando esse dardo nos atinge, quando a gente cede o desejo carnal, volto a dizer, são desejos naturais, mas descontrolados, fora dos limites do Evangelho, nós vamos ter que lidar com isso, inevitavelmente. Agora, pastor, como é que eu sei que eu fui atingido? Quais são os sintomas que eu posso saber, pastor, que esse dardo me atingiu? Número 1, diga comigo: busca incessante por prazer. Romanos 8:5 diz assim: os que se inclinam para a carne cogitam, querem, empurram a vida para as coisas da carne. Vou dar um exemplo que eu dei de manhã. A irmã vai sair, amanhã de manhã você vai trabalhar, aí você começa a se organizar. As mulheres começam a se maquiar, se arrumar o cabelo, se aprontar. Os homens começam organizando a pasta, a agenda, o checklist, e os dois saem. Cuidaram das questões carnais e humanas, mas ninguém orou, ninguém leu a Bíblia, ninguém consultou a Deus para o dia, para as decisões que serão tomadas, ninguém pediu direção de Deus para as escolhas que terão que ser feitas durante o dia, porque a pessoa, ela está apenas buscando incessantemente o prazer da vida material, que não é errado, desde que você equilibre. Não há nada errado em se arrumar, se perfumar, se ajeitar, arrumar a pasta, fazer o checklist, desde que
a gente busque a Deus. Quando a sua vida, a sua semana é uma correria só, e isso te rouba de Deus, o dardo inflamado da concupiscência da carne está atingindo você. A qualquer um de nós. As pessoas vivem para satisfazer os desejos naturais da vida. Aí chega domingo, qualquer coisa tira ele da igreja, não vai mais à célula ajudar lá a célula a crescer, com o dom que Deus te deu, com o talento que você tem. Aí a vida dele, a relação dele é comercial com Deus. O assunto é duplicata, o assunto é negócio, o assunto é essa vida terrena. Eu tenho uma notícia para te dar. Daqui a 100 anos, ninguém que está aqui vai estar vivo. A gente precisa ter esse cuidado, porque essa luta incessante pela vida humana que temos que ter, não pode nos tirar da presença do Pai, da obra de Deus, do reino de Deus. Eu louvo a Deus pela nossa igreja que tem células, que você pode ir lá ser usado por Deus, ser útil lá. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O segundo sintoma que esse dardo me atingiu é a culpa. A gente fica vazio. Quem conhece Jesus e se afasta dele nunca mais vai ter paz na vida. É um sentimento horroroso de, poxa, eu estou vacilando, eu conheço a verdade, eu conheço Jesus, eu já conheço a palavra, eu já ouvi tantas pregações, e eu estou por esse caminho, eu estou tomando essas escolhas, tomando essas decisões, fazendo essas escolhas. Eu sei que não está certo, aí dá um vazio danado, uma culpa terrível, a gente se afasta de Deus, e esse vazio é um horror. Então tome cuidado, se você está sentindo isso, se sua alma está vazia, você chegou aqui e não teve punch, pegada para cantar para Deus. Estava assistindo ainda há pouco, o Botafogo sendo mais uma vez campeão, só numa semana, mas senhores de idade chorando profundamente. Sabe o que é isso? Amor. Isso é amor. Aquela alegria de uma conquista, nada errado nisso. Mas tem gente no culto da manhã que não dá um glória a Deus. Ele chega mudo e sai calado. Nada toca, nada sacode a alma dele, nada faz ele se arrepiar, porque ele está tão tomado por esse dardo inflamado do maligno, que é a concupiscência da carne, que ele está no tutano, ele está numa vida espiritual zero bala, tanque zerado. Isso não é bom. E a terceira coisa terceiro sintoma que eu fui atingido é que práticas repetitivas de pecado. Salmo 42:7. Esse é o problema. Diga: um abismo chama outro abismo. Se a gente entrar por esse caminho da vida de carnalidades, é difícil sair. Não é fácil se libertar. O texto diz: olha, um abismo chama outro abismo. Então, se você está vivendo essa experiência, hoje é o dia da tua libertação, em nome de Jesus. Que você saia daqui renovado, fortalecido, fervoroso, apaixonado. Que você sinta a alegria de estar na presença de Deus, se entregue, se envolva na atmosfera espiritual. Porque senão você vai viver esse ciclo vicioso
de comportamentos carnais e sente dificuldade em resistir às tentações. Agora, para encerrar, como a gente consegue se defender desse dardo? Como é que eu posso, pastor, me preparar, me guardar, evitar que esse dardo me atinja? Ou então já me atingiu, como é que eu saio dessa, pastor? Número 1, diga comigo: caminhar no Espírito. Gálatas 5,16 diz assim mesmo: ande em Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. O que é andar em Espírito, irmão? Sintonizado no Senhor, ligado nele. Pastor, dá um exemplo assim mais prático. Como é que é andar no Espírito? É como você trata o celular. Você larga o celular? Não larga, irmão. Nem para ir no banheiro tu larga o celular. Isso é estar ligado, é estar colado. Andar no Espírito é você não conseguir desassociar nenhuma atividade de Deus, seja esportiva, seja um lazer, seja profissional, seja o que for, você está sintonizado em Deus. Você fica com Ele, em comunhão com Ele. Em qualquer momento da vida, e se andar em Espírito: Senhor, estou nessa situação, me dá direção, vou fazer essa reunião, me inspira, me livra do mal, me dá discernimento. Isso tudo ligado na FM celestial. Isso faz toda a diferença. Aí não tem como o dardo inflamado do maligno atingir a nossa vida, que nós estamos tendo todo o cuidado para proteger a nossa vida espiritual. Diga: caminhar no Espírito. Mais forte: caminhar no Espírito. Segundo, como eu me defendo? Diga: vigilância e oração. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? A carne é o quê, irmãos? É fraca. Não tente resistir à carne, que vai cair. A carne não se resiste. Levante a mão assim, todo mundo, por favor. Uma dinâmica, levante assim, faça assim, vire ela assim, e faça agora assim, ó. A carne te foge. Não brinca com isso. Você está lá na tua casa, com a tua esposa, ou talvez sozinho, aí chega aquele zap: oi. Aí você vai lembrar: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se você saber quem é aquela piriguete, aí você já bloqueia. Porque se você fazer assim: oi, o que é, hein? Meu irmão, a Bíblia diz: como alguém pode pisar no braseiro e não se queimar? Não tem como. Então a vigilância tem que ser total. Por isso, esposa, pegue todo dia o celular do teu marido. Pegue, ajude ele. Viu? Todo dia: amor, deixa eu ver aqui, o que é que você quer? Eu quero lhe proteger, meu amor. Eu confio em você, só não confio nas piriguetes. E você pensa, irmã, viu, irmão, que só somos nós que somos perseguidos? Todos nós, irmãos. A carne é fraca. Não fica brincando com isso, não. Não fica, não. Lembra de Sansão? Começou a brincar com Dalila. Conta o segredo, conta. Aí ele contou, aí não era o segredo de verdade. Ah, conta de novo. Fala pra mim. Fala, Sansão. Fala, e o bestão
entregou o ouro. O grande campeão de Israel, até pregar um dia sobre Sansão aqui, se tornou o bobo da corte, porque brincou. Irmãos, vigilância. Uma vez um cara estava numa praça, pensa num cara feio, feinho, ninguém queria namorar com feinho. Aí ele vai na praça, sozinho, solitário. Aí aparece uma mulher linda e olhou para ele. Aí ele olhou para ela, com certeza não é comigo. Aí olhou para ela lá. Mas que é isso, meu Deus? Quando ele olhou a terceira vez, ela falou assim: quero falar contigo. Mas isso não é possível. Essa mulher não é. É muita, como é que diz? É muita areia para o meu caminhão. Para encurtar a história, ela se aproximou dele e o convidou para ir para o motel. Rapaz, você não acredita. Além de ser uma mulher linda, ela vai pagar. Meu Deus do céu. Ai, hoje é o dia da minha vitória. E tiveram uma noite carnal extraordinária. Aí de manhã, o feinho acordou. Disse: ô amor, cadê ela? Deve estar no banheiro. Lá vai ele. Chegou lá, entrou no banheiro, ela não estava lá, mas estava escrito assim no espelho: bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Um vacilo pode acabar com a nossa vida. Diga vigilância. Para concluir, essas próximas mensagens vai ser uma vacina para todos nós. Está tudo preparado para a nossa vitória, irmãos. Está tudo pronto para a nossa vitória. Deus já preparou as bênçãos dele para todos nós. Só tem uma coisa que pode estragar: esses vacilos, essa vida pecaminosa, essa vida consciente de sucessivos erros, que podem te levar a uma prática de iniquidade. Aí, a gente sai da proteção de Deus. Não é que Deus castiga a gente não, irmão. A gente sai da proteção dele. O Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, bênção, descansará. Mas sai. Aí o bicho fala: viestes para cá, estava só te esperando. Então, meu querido irmão, minha irmã, avalie se você não está empurrando a sua vida para esse ambiente que te expõe a esse dardo inflamado, a concupiscência da carne. Pode ser um lugar que você frequenta que não tem nada a ver com Deus. Pode ser um grupo de WhatsApp que você participa, que é só carnalidade. Pode ser um parceiro, um amigo seu, uma amiga, que quando você está com ela, ela não te empurra para Deus, pelo contrário, ela te tira de Deus. Pode ser a internet. Você está viciado na internet, em sites carnais, você está preso nisso. Deus está trazendo essa mensagem para você, porque Ele ama você, e Ele está percebendo que alguns aqui estão quase destruindo a sua vida, e Ele trouxe você aqui para dizer: meu filho, ainda dá tempo, volte-se para mim, que eu vou sarar suas feridas, vou libertar você, e você vai andar em espírito,
e vai ser um cristão vencedor, em nome de Jesus. Fique em pé. Amém.